Aula 4, sessões. Vamos aprender aqui a colocar sessões no seu bot do WhatsApp para poder separar os seus clientes individualmente, para quem o bot vai atender individualmente, sem um atendimento atrapalhar o outro. Então a gente vai ver sessões nessa aula aqui. De volta aqui no código, não mexi nada, continua o mesmo código de sempre. Vamos aqui em cima, iniciar. Aqui pode ser aqui abaixo da get message, essa função aqui que eu acho que eu vou excluir depois. Aqui em cima, antes de iniciar o cliente, eu vou iniciar uma constante chamada sessions. Session. Que vai trazer para mim um new map, que vai ser onde nós vamos armazenar os agendamentos, né? Que é onde a gente vai mapear aí os agendamentos de sessões. E aqui no nosso código, na parte da mensagem, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou trocar essa message aqui por se incluir cancelar. Se na mensagem que o bot receber tiver escrito cancelar em algum momento daquela frase ali, ele vai cancelar as sessões. Então ele vai cancelar o atendimento. Eu posso fazer aqui session.delete sender. Pronto. Já vou explicar esse sender. Então, basicamente o que vai acontecer quando a pessoa escrever cancelar na mensagem, ele vai pegar a session que tiver, se tiver qualquer session, ele vai deletar elas. Vai deletar qual session? A session do sender, que é o número que o bot capturou. Então a pessoa vai enviar uma mensagem, essa mensagem vai chegar para o bot com um número específico de quem mandou aquela mensagem. Ele vai ser cadastrado como sender, né, nessa variável aqui, e vai ser incluído na sessão para aquele número ali. Então aquele número vai ter uma sessão específica dele. Mas se ele digitar cancelar e ele tiver uma sessão ativa em qualquer momento do agendamento, vai deletar todas as sessões dele e vai começar uma nova. Então aqui eu vou dar um await. Pode ser o message reply, operação cancelada. Pronto, então ele vai deletar a sessão se a pessoa digitar cancelar e vai enviar uma mensagem para ela escrita operação cancelada, marcando a mensagem que a pessoa enviou do cancelar. Beleza, essa mensagem vai ficar aqui, esse bloco vai ficar aqui separado porque ele é um bloco especial, exclusivo. Então ele tem que ser lido primeiramente. Se a pessoa cancelar, independente do momento que ela esteja no agendamento, tem que ser cancelado. Então ela fica aqui logo de primeira para o código ser analisado assim que for chamado. Na próxima aula eu vou trabalhar melhor com vocês aqui a mensagem padrão, tá? Porque eu coloquei aqui, mas eu chamei errado. A gente tem que fazer uns tratamentos antes. Então fica para a próxima aula que eu vou deixar para encontro uma mensagem padrão de olá, sou o seu bot de atendimento. Beleza, perfeito. Agora a gente vai dividir em dois blocos aqui o nosso código, que vai ser o bloco de sem sessão criada, ou seja, ele vai iniciar uma nova sessão, são funções que não tem sessão, e depois o bloco de com sessão criada, ou seja, quando tiver um atendimento sendo inicializado, a pessoa inicializar um atendimento e selecionar uma opção, ela vai cair nos blocos de sessão criada. Então vamos começar aqui colocando if sessions has. Isso aqui vai perguntar pra gente se a sessão tiver, na variável sessions, né, tiver o sender, que é o número que a pessoa está enviando a mensagem, o número da pessoa, ele vai continuar aqui o if. Então, nesse caso aqui, é se tivesse uma sessão criada. Então, a gente quer um sem sessão criada, né? Então, a gente vai só negativar aqui isso aqui. Pronto, botou negativa, que é o interrogação. Interrogação, exclamação, perdão. Então, se não tiver uma sessão criada para o número do sender ali, que é o número cadastrado aqui, o número que enviou a mensagem, ele vai dar um switch na message, né? Que é a mensagem que está recebendo ali, a mensagem que a pessoa enviou. E esse switch, a gente define os cases que a gente quer. Então, case, vou botar aqui, case ping, que é o mais padrão dessa biblioteca, só para dar um retorno de alguma coisa. Ele vai retornar para a gente, deixa eu ver aqui, um await client.send message. Ele vai enviar a mensagem para o sender. Uma mensagem escrita pong. Pronto. Ou então eu posso colocar também outro case aqui, né, de teste. Ele vai retornar para mim await message. E ele vai falar para mim testado com sucesso. E agora eu posso chamar o default, né? Que é para caso não atenda nenhuma dessas opções aí, ele pode chamar a mensagem principal. Então ele pode colocar aqui um await message.reply e mensagem padrão, que é o que a gente vai configurar na próxima aula do banco, para ele puxar só do banco a partir de agora. Beleza, então a gente já tem as sessões criadas aqui.
Isso aqui é para quando a pessoa inicia o atendimento. Acabou de chegar no bot, acabou de mandar mensagem e o bot não conhece aquele número, não sabe, não teve nenhum contato antes com aquele número, um contato prévio. É o primeiro contato da pessoa com o bot. Então, o bot vai analisar isso aqui, a pessoa mandou uma mensagem, ele vai analisar se a mensagem é um ping, se a mensagem é um teste ou se não, ele manda o default. É para a pessoa escolher alguma opção. Então, geralmente no default a gente vai ter uma opção. Então, olá, sou seu bot de atendimento. Vou botar aqui, escolha uma opção. E vai significar, sei lá, qual o seu time favorito. Pronto, vou deixar assim por enquanto. Então, no default ele vai enviar a mensagem padrão, que é olá, sou o seu bot de atendimento, escolha uma opção. A opção que tem disponível é a opção 1, que ele vai retornar pra gente qual o nome do, sei lá, animal favorito. Qual o seu nome favorito? Não, seu animal favorito. Pronto. Então esse é o nosso objetivo no momento. Desenhei aqui para facilitar para vocês, tá? Para a gente ter uma visualização mais elaborada de como vai funcionar. Então o usuário vai entrar com uma mensagem para o bot. Essa mensagem vai ser analisada se é o ping, se é o teste, se é um desses dois casos aqui, né? Se é um desses cases. Se for o ping, ele vai responder pong. Se for o teste, ele vai responder testado com sucesso. Se não for nenhuma dessas opções aqui, do ping nem o teste, ele vai mandar a mensagem padrão pro usuário. Vai responder a mensagem padrão. A mensagem padrão vai dar uma escolha para o usuário, uma ou mais escolhas, onde o usuário vai ter que escolher qual opção que ele quer. No caso aqui a gente só tem uma opção, que é a opção 1, que vai retornar para a gente o animal favorito do bot. Então é isso que a gente tem. Então se o usuário enviar a mensagem e não cair nenhum desses dois cases aqui, ele vai cair na mensagem padrão, que vai dar uma possibilidade de algumas opções para o usuário escolher. O usuário vai escolher a opção 1, que é a única disponível no caso, e essa opção retorna o animal favorito do bot. Vou conectar aqui o meu bot, lembrando que você tem que estar com o champ ativado e com o banco de dados ativo para poder funcionar certinho. Beleza, está conectado. Perfeito. Agora eu vou colocar aqui para vocês a tela e vocês vão ver o meu celular. Beleza, nesse momento eu estou com o meu WhatsApp aberto na conversa com o bot. Então eu vou enviar para ele aqui agora a mensagem ping, tá? Para eu testar, ele tem que me responder com um pong. Perfeito, maravilhoso. E vou enviar a mensagem teste, que ele tem que responder com testado com sucesso. E ótimo, maravilhoso. E perceba que ele está dando também o reply na mensagem. Tá? No Pong eu mandei ele colocar somente o client send message, que ele só vai enviar a mensagem para o número. E o reply message, ele vai dar um reply na mensagem, né? Então ele está dando reply na teste. E agora eu vou cair na mensagem padrão, que no caso seria, sei lá, olá, tudo bom? Ele vai cair na mensagem padrão, que é olá, sou seu bot de atendimento, escolha uma opção, qual é o seu animal favorito. Perfeito, é isso que a gente quer mesmo. Tá ótimo. Vou parar aqui o bot, né? Vou dar um clear. Já definimos aqui então a sessão sem sessão, no caso, o que vai acontecer. E como a gente vai definir essas sessões? Quando a pessoa cair aqui nessa mensagem padrão, vai iniciar o atendimento. É aqui que começa o atendimento, porque ela vai ter que escolher uma opção. Geralmente a opção é de guardar o seu número de telefone, guardar o seu nome, o seu CPF para realizar alguma consulta, retornar, coisa assim. Mas para essa aula aqui a gente vai fazer só um teste para vocês entenderem e pegarem aos poucos aí a ideia da coisa, para não ficar muito atropelado. Então eu vou fazer só ele responder para a gente após criar uma sessão. Então ele vai responder o número da sessão com o nome do animal favorito, que é a opção que a gente selecionou. E nas próximas aulas a gente vai vendo isso aí de uma forma mais complexa. Então vamos lá. A gente já tem a sessão criada, agora eu vou dar só um else, tá? Então, else, que é o sem com sessão criada. Então a gente já tem o sem, agora é com sessão criada. Vou colocar aqui para ficar separadinho, bonitinho. Eu vou dar um let session, tá? Vou criar essa variável de sessão aqui, que vai receber o session.hasSender. Então, essa session vai receber as informações do dos sessions lá da constante que a gente criou, do mapa que a gente criou, que para esse sender aqui. Então, ele vai basicamente receber as informações de atendimento para esse usuário, para esse telefone, para esse número. Eu vou alterar aqui, tá? Porque é o get e não o has, perdão. Então, aqui ele vai capturar as informações de sessão para esse usuário. E agora a gente vai dar um switch true, porque a gente também quer usar o switch case para ficar bonitinho, não ficar uma porrada de if else horroroso aqui. E como a gente não tem nada para fazer uma comparação no switch case, a gente deixa o switch true mesmo. Beleza. Agora, já com o switch definido, a session também, a gente precisa criar alguma variável de sessão que vai informar para a gente qual é a sessão que está rolando aqui, o que está acontecendo, para o bot entender o que está acontecendo nesse atendimento aqui.
Aqui no default, o que eu vou fazer? Quando ele enviar a mensagem, antes de ele enviar a mensagem, ele vai iniciar aqui o seguinte: sessions set. Então a gente vai setar algumas variáveis para essa seção do usuário. Então, para a seção, qual seção que a gente vai setar? Para a seção sender. Então, que é o número da pessoa, tá? Não esqueça que o sender é quem está enviando a mensagem, é o usuário que está conversando com o bot. Então, para esse usuário, eu vou definir as seguintes variáveis de seção. Opção animal favorito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é setá-la como true. E vou definir também uma message, tá? Message. Isso aqui no momento não vai ser necessário, mas futuramente vocês vão entender o porquê. O usuário vai receber a mensagem padrão se ele enviar qualquer mensagem que não seja uma dessas duas aqui, do ping test. Ele vai receber do bot a mensagem padrão, beleza? E depois, antes dele receber essa mensagem padrão, vai ser criada uma sessão para esse usuário. Porque ele vai ter que fazer uma escolha nessa mensagem padrão. Veja que a mensagem padrão dá para ele uma escolha. O número 1, ele vai responder o animal favorito. Então essa escolha tem que ficar armazenada em algum lugar, separadamente de outros usuários. Então essa escolha vai ficar armazenada na variável opt animal favorito, dentro da session desse sender. É meio confuso, mas com o tempo vocês vão entendendo o porquê disso. Então, eu vou agora aqui no nosso switch true aqui, para definir quem é quem aqui, eu vou inserir um case do session.opt animal favorito. Pronto. Caso essa opção seja true, ele vai retornar para a gente alguma coisa. No caso aqui, ele tem que dar um reply na mensagem, await message.reply, o nome do animal favorito, sei lá, leão, por exemplo. E ao finalizar a sessão, ele vai ter que dar um sessions.delete sender, porque já finalizou a sessão, já foi o atendimento. Então, é dessa forma que a gente faz esse sessionamento. E para o default também é a mesma coisa. Caso ele caia aqui e não queira responder, para não ficar aberto sempre, se ele responder alguma coisa que não... Se ele responder alguma opção que não esteja nessas opções aqui da mensagem padrão, sei lá, se ele botar aqui 3, 2, 10, ele vai cair no default aqui com sessão criada e vai perder essa session aqui também. Vai apagar essa session. Session delete sender. Pronto. Dessa forma a gente restaura, reseta a brincadeira aqui, reseta o bot. E pode enviar a mensagem padrão novamente. Então, message, posso botar aqui, client.send message, sender, mensagem padrão. Pronto, então ele reseta a sessão, zera tudo, deleta, apaga para esse usuário aqui apenas e manda para ele a mensagem padrão de volta. Ou pode mandar outra coisa, você que escolhe. Pronto, é basicamente isso que desse jeito está funcionando. Então vamos recapitular aqui para vocês não ficarem muito perdidos na cabeça de vocês. Se o usuário mandar uma mensagem que esteja escrito ping, o bot responde com pong para o número dele. Se for teste, ele responde com testado com sucesso. Se ele enviar alguma mensagem que seja além dessas duas aqui, que não seja nenhuma dessas duas, ele vai cair na seção, no default aqui, que é a mensagem padrão. Antes de enviar a mensagem padrão, vamos setar uma nova seção para esse usuário, tá? Para o sender, que vai ser dentro dessa variável aqui, sessions, tá? Que é um mapa para a gente colocar essas informações, que vai ser a variável opt animal favorito, que vai começar como true, para cair lá embaixo no switch true aqui, ó, nesse case aqui, tá? Então, se a session opt animal favorito for true, ele vai responder. Se não, ele não cai aqui, cai no default, que é mandar a mensagem principal e deletar a sessão. É assim que está funcionando, tranquilo. Isso aqui a gente pode usar para armazenar a mensagem atual dele. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui para ele armazenar essa resposta aqui. Então, ele vai armazenar o número 1, por exemplo. Vou colocar aqui para session.message opt animal favorito. Vai receber o message.body.toLowerCase. Pronto. Assim a gente consegue armazenar esse texto que a pessoa enviou, que o usuário enviou, nessa variável aqui, de uma forma única, individual. Somente para esse usuário essa variável vai funcionar, não vai funcionar para outro usuário. Então, se ao mesmo tempo duas pessoas mandarem mensagem, a resposta vai ser diferente, ou coisa assim, e a gente pode armazenar separadamente.